de novo, né? Vamos lá. De novo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado. Quem está estudando no domingo à noite, quem está estudando dentro do ônibus aí, ou na faculdade, na universidade, na escola, no trabalho, na hora do almoço. Bom tempo. Good times, good times. Vamos fazer um pouco continuar com a fase C, né? Deixa eu pegar a ponta do a laser. Então agora a gente vai falar um pouco de carta de controle, que é a aula 36 da fase C. Porém, tudo isso que eu posso falar aqui no curso de CEP, eu vou só fazer um resumozinho, porque vocês já viram todo no curso de CEP avançado, né? Aquele cursão lá enorme que vocês fizeram também, que está dentro do curso de Gimbelt, que, voltando a falar de novo, esse curso de CEP avançado, vocês tiveram mais informações do que quando eu faço um curso presencial de Gimbelt. Tem informações dentro do curso de CEP que não está dentro. Então vocês estão saindo ganhando, né? Ganhando, até em valores também, ganhando, todo tipo está ganhando. E o contato comigo também vai estar ganhando com tudo. Está ganhando com tudo, a tesoura está ganhando mais. Então, vamos só relembrar alguns tópicos aí importantes do CEP, do controle estatístico, já que vocês viram tudo isso lá no curso de controle estatístico do processo, que está dentro do Gimbelt. E vocês, se tiverem mais alguma dúvida em relação ao curso de CEP, continua lá no Telegram mandando. Se não quiser mandar no Telegram, manda no WhatsApp lá escondidinho só para mim, né, para poder eu verificar e dar a vocês uma mentoria, tá? Então, primeira coisa, os tipos de gráfico, né? Vocês tinha gráficos para variáveis e para atributo. Variável é aquilo que a gente mede, atributo é aquilo que a gente conta, basicamente seria isso. Então, para variável, eu podia fazer um gráfico x/s, que era a média com o desvio padrão, ou IMR, que era, ou então o amplitude móvel, né? Individual IAM, IAM seria no português, aqui IMR está no Moving Range, está no português, está no inglês. Então aqui é o individual, né? E o x barra, que é a média com a amplitude range, né? Então você pode ter esses três gráficos. Atributo, nós temos 4 tipos de gráfico. O que acontece? Defeituosos e defeitos. Defeituosos é o produto que é defeituoso. E defeitos é o defeito que está gerando e fazendo com que aquele produto fique defeituoso. Quer dizer que um produto defeituoso pode ter 1, 2, 3 ou mais defeitos. Essa é a diferença. Então, quando você está tratando de produto defeituoso e a quantidade é constante, se a quantidade for constante, sim, você vai usar o gráfico NP. Aí vocês aprenderam lá, tem todo o exemplo, como vocês fizeram. Se o N não é constante, você usa o gráfico P. E aí, se for defeitos, que é quantidade de defeitos, a área de oportunidade é constante. Se for constante, o N, né, constante, gráfico C. Se não for constante, gráfico U. Então, tudo isso vocês já viram lá. Caso não se lembrem, volta lá no vídeo, vê o vídeo novo, faz novas anotações, vê o material que você anotou, né, vê como é que monta o gráfico, vê como é que faz o gráfico no Minitab. Nós não vamos fazer aqui. Tá? Então aí vamos lembrar só como os gráficos existiam. Aqui é importante saber que no gráfico existe o limite de controle. E a área que é aqui interna aos limites de controle é a área natural da variação do processo, que equivale a 99,73%, que é o mais ou menos 3 sigmas aí. Tá? Então, cuidado com isso, essa é a área que vocês têm que trabalhar o processo de vocês. Acima do limite superior de controle e abaixo do limite de controle inferior são o que? Saiu de controle, né? Saiu de controle, são causas especiais que aconteceram de variação e acabou saindo de controle. Mais uma para lembrar vocês. Outra que não confunda limite superior de controle nem limite inferior de controle com especificações de processo, tá? Esses são os limites de controle. Controle. Se você está tendo um bom controle, quer dizer que os limites de processo, existe um limite superior de processo que está acima do limite de controle, e existe um limite superior de processo que está
abaixo do limite de controle, já para dar garantia suficiente que seu processo está bem controlado. E seus pontos têm que caírem aqui dentro dos limites de controle, tá? Os pontos vão variar, que são as observações, as medições da peça, a checagem se está ok, tá? Então, fique atento com isso, que limites de controle não são especificações de processo ou de cliente. O valor do cliente não é o limite de controle. Porque o valor do cliente, gente, é um valor fixo, certo? Ele tem uma tolerância fixa, é aquela tolerância. Não muda, só muda se o cliente quiser. Você não muda aquela tolerância. E esse limite de controle, ele varia. Tá lembrado que ele é calculado com quem? Calculado com base da média, com base no range, com base no desvio padrão. Então ele é calculado com base nos dados que você pega. Dependendo dos dados, dependendo do desvio padrão, das médias, ele vai calcular os limites de controle. Então os limites de controle são calculados a partir dos dados. E o limite de especificação, ele é fixo, é uma coisa que o cliente disse, ou mandou no desenho, ou falou verbalmente, ou mandou uma carta. Mas o cliente que foi que formou, tá? É o cliente que está dizendo. Se não for o cliente final, é o próximo processo, mas é o cliente do próximo processo que está dizendo a você que você tem que me entregar nessa situação. Então controle aqui dentro, controle, porque aqui é meu limite, controle aqui, entendeu? Outra é que botei uma carta aqui só para dar como exemplo, uma carta IAM, individual, e é um título de imóvel. Então, tempo de entrega. Como é que é a carta? Assim aparece uma carta do valor individual, que é a carta ou valor individual ou média, se fosse um X barra que era média, ou valor individual. E a parte de baixo é o que? A amplitude. Então, em uma carta de controle, vai sempre ter duas. Uma carta da individual ou média, ou aqui embaixo a amplitude, tá? Ou desvio padrão, se for o caso. Então, gente, os limites de controle, vou mostrar a vocês que aparece o limite de controle, essas linhas vermelhinhas. A linha verde do meio é a média do processo. Aqui estão as observações, né? Esses pontos vermelhos que aparecem no minitab quer dizer o quê? Quer dizer que algo saiu de controle. Então o minitab já marca os pontos vermelhos e já indica o número 3 aqui, quer dizer, o teste 3 do minitab, esse processo não está atendendo. Aí ele, pô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deve ser 6, 7 pontos abaixo, decline para baixo. Então no sétimo ponto ele, pô, já botou vermelho, o oitavo está vermelho também, né? Isso é que ele faz. Aqui é um ponto fora, é o primeiro teste do minitab, um ponto fora do limite de controle. Ele já botou lá. Pum. Aqui ó, tem 2 pontos nessa situação, tem que ver o índice 2 que está abaixo da média. 1, 2, 3, 4 pontos abaixo da média. Aí apertar o macho, descer 5. Depende do que você colocar no seu controle, tá? Então aqui para você lembrarem que essa é a carta. A cara dela vai aparecer dessa maneira, tá? Não vou fazer carta nenhuma mais não. Aqui estão o que? As interpretações, porque a gente sabe que tem que deixar com que os pontos fiquem aqui dentro. Mas não é somente os pontos estando aqui dentro dos limites de controle que o processo está totalmente em controle. Nesse caso aqui, os pontos estão dentro, mas alguma coisa está dizendo que o processo pode cair. Então imagine estar subindo, pode cair fora. Aqui está descendo, pode cair fora. Aqui pode ter tido um controle e um ajuste, tá? Então, vocês também têm todas aquelas interpretações que está no material de vocês, que está no vídeo da aula do CEP, né? Ó, ponto fora, 6 pontos consecutivos, aí pode ser 6, pode ser 7, acho que acredito que pode ser até 9, depende, o militar acho que bota até 9. Aí você define, depende do seu processo. Aqui, ó, 9 pontos consecutivos em um mesmo lado, ó, abaixo da média, 9 pontos consecutivos abaixo da média. Aí pode ser aqui ou pode ser em cima. Aqui, ó, 15 pontos consecutivos a 1 sigma da linha central, quer dizer, tudo dentro da linha de mais ou menos 1 sigma. Essa linhazinha azul aqui, mais ou menos 1 sigma, e os pontos ficou tudo dentro aqui, quer dizer que, ó como estava antes. Aí, pô, ficou assim, quer dizer que a média diminuiu.
Pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Tá lembrado que eu explico lá atrás que pode ser alguém passou a ajustar todo dia uma coisa que não precisava ajustar todo dia. Aí acabou ficando assim. E nesse ajuste diário acaba tendo um custo. Opa, então não é necessário ajustar diariamente. Porque aqui nessa faixa eu já garanto o meu cliente. Então isso pode ser uma coisa ruim ou uma coisa boa. Então depende da análise. Então 8 pontos consecutivos a mais de um sigma também. 14 pontos consecutivos. Então, gente, tem todos e vocês já viram e vocês podem rever de novo no vídeo e podem pegar o material de vocês e estudar, tá? Para lembrar que existe a interpretação dos gráficos. E as causas principais, as causas comuns, que a gente chama de ruído, e a causa especial. O que é a causa comum? É aquilo que o processo tem já comum, que deixa o processo estável. Olha, o processo sempre é hoje, ontem estava assim, hoje está assim, porque ele está estável. Tem variações? Tem, as variações são comuns, porque todo o processo, qualquer que seja ele, tem variação. O importante é que essa variação esteja dentro dos limites que vai atender ao cliente. Então, se ontem estava assim, hoje está assim, amanhã como vai estar? Da mesma forma, porque você já tem uma previsibilidade do teu processo, porque ele só tem causas comuns. E você está controlando o bichinho lá. A causa especial, que a gente chama de sinal, é quando você, no teu processo, ontem estava assim, hoje está assim, amanhã, e aí? Você nunca sabe como vai estar o teu processo, porque ele está cheio de problemas, cheio de sinais. Tem coisa quebrando, ficando folgada, diminuindo, aumentando pressão, vazando óleo, caindo pressão de ar. Tem alguma coisa acontecendo todo dia que são causas especiais. Aí você tem que corrigir tudo isso. Tem que corrigir todas essas variações de causas especiais para deixar só as variações comuns. Aí sim você vai ter um processo estável, ver se esse processo atende ao cliente. Se atende, roda, bota o processo para rodar. Então, ó, aqui, causas comuns ruído. O processo descrito ao lado sofre apenas causas comuns de variação, tornando possível assim que possamos prever o seu comportamento ao longo do tempo. Tudo aquilo que eu falei. Aqui, causas especiais sinais. O processo descrito ao lado sofre de causas especiais de variação, o que torna impossível prever o seu comportamento ao longo do tempo. Gente, então, todo o processo nosso, qualquer que seja, a gente tem que sempre deixar ele previsível. Se ele não está previsível, isso é um grande problema para a gente. Até no seu lado pessoal, na sua casa, por exemplo. Quanto você ganha de salário, quanto você gasta. Se você deixar isso imprevisível, vai ter um mês que você vai gastar muito mais do que você tem. Aí você vai fazer empréstimo, ou então você vai usar o cartão. Aí você bota uma feira no cartão porque não conseguiu fazer a feira. Aí no outro mês tem que fazer a feira de novo. Ou você reduz a alimentação sua para poder compensar e fazer menos feira, ou então você faz feira de novo no cartão, aí paga só um pedaço do cartão. Aí olha a confusão que dá, porque o seu processo está imprevisível. Ah não, quando você começa a previsionar seu processo, saber o quanto eu ganho, eu gasto tanto, porque eu faço a feira em tal lugar, eu pago a água que é tanto, eu pago a luz que é tanto, eu pago a escola da criança que é tanto, e tem uma sobra tanto para acontecer algum imprevisto, que acontece sempre, uns imprevistozinhos, para diversão, para isso, aquilo, outro. Aí você sabe, todo mês que você tem, sempre sobra alguma coisa para você no fim do mês. Então você tem a previsibilidade para dizer, não, final do mês vai sobrar tanto para mim, porque no mês retrasado sobrou, no mês passado sobrou, nesse mês sobrou, então o mês que vem vai sobrar, mesmo diante de todos os acontecimentos, porque você está tendo um processo estável. Então fuja dos processos especiais. Não fujam. Peguem os processos especiais e tornem eles não processos especiais, processos com causas especiais, e tornem ele com causas somente comuns, previsíveis. Ok, gente? É isso aí que a gente quer dizer, esse era o recado para a gente dar do curso de CEP. Qualquer dúvida, volta lá no material de CEP. Isso aqui é mais para a gente ter uma explanaçãozinha e lembrar vocês que vocês já fizeram todo o curso de controle, todas aquelas cartas que vira carta de controle, né? Primeiro você aprendeu que é uma carta de comportamento, quando você coleta dados e analisa, então isso aqui é uma carta de comportamento. Quando você bota uma cartinha lá perto do operador, que ele está pegando naquele momento e apontando lá na carta,
aí sim ele está controlando o processo. E então esses controles você pode colocar nos seus processos de melhoria. Colocar aqueles controles lá para a pessoa controlar o processo e sustentabilizar esse processo. Entendeu? Então, tudo aquilo que vocês já aprenderam, mão na massa. Se tiver algum processo de vocês, algum projeto que precise de uma carta de controle, você coloca essa carta de controle lá. Ok, gente? Então, a próxima aula, a gente vai ver manutenção autônoma, né? Que é a aula 37. Então, até a próxima aula. Gente, voltando a falar, qualquer dúvida, manda zap, manda e-mail, manda telegram, manda fax, mas eu acho que tem gente aí que não sabe nem que diabo é fax. Nem que diabo é fax, mas não manda fax não, porque nem fax eu tenho também. Então, melhor mandar e-mail, manda zap, manda telegram, manda foto, manda ou liga, tá, gente? Valeu, até mais!